quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus! Que frio que me dá o encontro desse olhar. Querido aluno, eu acabei de declamar para você os versos da primeira estrofe do poema de Vinícius de Moraes, Pela Luz dos Olhos Teus. Acredito que com essa dica você já descobriu o tema da nossa aula de hoje. Gênero textual. Poema. Vamos lá conhecer mais um pouco sobre os poemas? O que é poema? Um poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não. Agora eu vou fazer a leitura para vocês do poema de Vinícius de Moraes que eu li para vocês no início da nossa videoaula. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus! Que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas, se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Características do poema. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, a estrofe e a rima. Vamos ver cada um separadamente. Verso. Verso é o nome que se dá a cada linha de um poema. Vamos ver aqui do lado direito a estrofe do poema de Vinícius de Moraes. Quando a luz dos olhos meus é o verso 1 e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, verso 2. Ai, que bom que isso é, meu Deus, verso 3. Que frio que me dá o encontro desse olhar, verso 4. Eu coloquei cada verso de uma cor para chamar a atenção de vocês e ficar fácil entender que cada linha é um verso. Métrica. A métrica representa as medidas dos versos utilizados. Os versos podem ser monossílabo, verso com uma sílaba poética, dissílabo, verso com duas sílabas poéticas, trissílabo, verso com 3 sílabas poéticas, tetrassílabo, verso com 4 sílabas poéticas. E aí pode ter com 5 sílabas, com 6 sílabas, até 10 sílabas poéticas. Mas aqui, nessa videoaula, eu vou trabalhar só até 4 sílabas poéticas. Os tipos de versos são classificados segundo o número de sílabas que possuem. Já vimos isso aqui no slide anterior. Assim, o verso pode ser monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo e etc. Monossílabo, verso de uma sílaba. Eu tenho aqui a estrofe, flébio e lábio. Eu separei a sílaba aqui do lado direito, coloquei o mesmo verso, só que separei a sílaba. E identifiquei a sílaba poética, que é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, no verso flébio, a sílaba tônica é flé. Então, ele tem uma sílaba só, é monossílabo, é a primeira. Dissílabo, verso com 2 sílabas. Tem aqui a estrofe, bebeu, cantou, dançou. Do lado direito eu separei as sílabas e ficou bebeu, a sílaba mais forte é o beu, é a segunda. Então eu conto bebeu. Como a poética é a segunda, ele é dissílabo, tem 2 sílabas poéticas. Trissílabo, verso de 3 sílabas. Então eu tenho aqui a estrofe, com as unhas, com os dentes. Do lado direito eu separei a sílaba do verso e aí ficou com as
A sílaba tônica é o U de unhas. Então eu tenho 3 sílabas. Então é trissílabo, porque a sílaba poética é a terceira. Tetrassílabo, verso de 4 sílabas. Vamos ver aqui a estrofe. Das vestes brancas a larga túnica, por fim arranca a rosa púnica, em um soluço. Do lado direito eu separei as sílabas e aí ficou da, vés, te, bran. O bran é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, é a sílaba poética. Então, esse verso é tetrassílabo. Estrofe. Um conjunto de versos forma uma estrofe. As estrofes são separadas uma das outras por um espaço em branco. Vamos ver aqui essas 2 estrofes do poema de Vinícius de Moraes. Cada estrofe tem 4 versos e eles estão separados por um espaço em branco. Rima. As rimas ocorrem quando 2 palavras apresentam sons finais iguais ou muito parecidos. As rimas mais procuradas e utilizadas são as rimas perfeitas, em que há correspondência total dos sons finais da palavra. Vamos observar aqui o exemplo que eu coloquei. Gato e pato. O som final está rimando perfeitamente. Tipos de rima. Rimas emparelhadas, quando se sucedem de 2 a 2. Vamos ver aqui o exemplo. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Ferreira Goulart. Percebam que noturnos, do primeiro verso, rima com soturnos, do segundo verso. Solidão, do terceiro verso, está rimando com canção, do quarto verso. São rimas emparelhadas, A com A, B com B. Rimas alternadas. Quando de um lado rimam os versos ímpares, o primeiro com o terceiro, e de outro os versos pares, o segundo com o quarto. Temos aqui, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Vinícius de Moraes. Meus, do primeiro verso, está rimando com Deus, do terceiro verso. Encontrar, do segundo verso, está rimando com olhar, do quarto verso. Então, 1 com 3, ímpar, 2 com 4, par. Rimas opostas ou interpoladas, quando o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro verso. Vamos ver aqui o exemplo. Ilustríssimo caro velho amigo, saberás que, por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Machado de Assis. Amigo, do primeiro verso, está rimando com contigo, do quarto verso. Urgente, do segundo verso, está rimando com corrente, do terceiro verso. Elas são interpoladas, 1 com 4, 2 com 3. Tipos de poemas. Segundo a classificação literária, os poemas são reunidos em 3 gêneros: poema lírico, poema épico e poema narrativo. Poema lírico, de caráter sentimental e subjetivo. Por exemplo, nós temos o haikai e o soneto. Vamos olhar aqui esse exemplo. Caçador de estrelas, chorou, seu olhar voltou, com tantas, vem vê-las. O poeta, haikai, de Guilherme de Almeida. Poema épico, contém a presença de heróis, por exemplo, a epopeia. Vamos olhar aqui esse exemplo. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram,
novo reino que tanto sublimaram. Trecho de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Poema narrativo, feitos para serem encenados, por exemplo, os autos e as farsas. Vamos olhar aqui um exemplo. Fique atento nesta narração. É a história de um cabra macho, mas preste bastante atenção. Não tinha sossego no facho, de ninguém era capacho, só arrumava confusão. Trecho do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Recursos estilísticos. As figuras de linguagem são um dos recursos estilísticos mais utilizados nas poesias, pois oferecem maior expressividade aos textos. Entre outros, temos a sinestesia e a onomatopeia. Sinestesia é uma figura de linguagem que mistura sensações relacionadas aos 5 sentidos humanos: tato, audição, olfato, paladar e visão. Vamos ver agora aqui um exemplo. Agora o cheiro áspero das flores leva-me aos olhos por dentro de suas pétalas. Eram assim teus cabelos, tuas pestanas eram assim, finas e curvas. Trecho do poema Recordação, de Cecília Meirelles. Onomatopeia é uma figura de linguagem que imita os sons de objetos, de animais, de pessoas e etc. Vamos ver aqui agora um exemplo de onomatopeia. Passatempo tic-tac, tic-tac passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa. Trecho do poema O Relógio, de Vinícius de Moraes. Poema versus poesia. Embora geralmente utilizados como sinônimos, existem diferenças entre poema e poesia. Poema é um gênero literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rimas. Poesia é qualquer produção artística que provoca emoções e que pode ser literatura, artes plásticas, escultura e etc. Obrigado por assistir mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, façam sugestões de novos temas para as próximas aulas. Tchau, que Deus abençoe.